dia, irmãos. Alegria estar com vocês. Depois de mais de 2 semanas longe, né? Estivemos viajando, eu estive acompanhando o Edu, que estava a serviço da diretoria da convenção. E então estivemos nas igrejas de Londrina, Maringá e Açaí, no norte do Paraná. E voltamos e na mesma semana a gente já saiu para a igreja de Bauru. Foi um tempo bom, intenso, cheio da graça do Senhor. Então agradecemos as orações dos irmãos, né? E é bom estar de volta aqui. Começando esse tempo agora, eu percebi que talvez tem várias pessoas que estão sofrendo nesse tempo. E nós cantamos sobre cura, sobre Deus nos envolver, sobre a bondade de Deus. Então, nesse momento, eu convido você que está com um sofrimento grande, com uma preocupação, com uma dor, que você possa entregar agora no altar do Senhor e confiar nessa bondade de Deus. Um pequeno testemunho, em momentos que estavam meio complicados aí, esse cântico era recorrente para mim, sobre a bondade de Deus, e me ajudou a me manter firme no Senhor. Vamos ter um tempinho de oração e você possa entregar para o Senhor essa sua dor. Senhor Deus, eu quero orar com os meus irmãos que estão aqui presentes e quem sabe os que estão nos assistindo pela transmissão, que estão com uma dor muito grande, um sofrimento, que estão angustiados, que estão se sentindo sós. Pai, eu peço a Tua graça, oh Senhor Deus, curando cada ferida, Senhor Deus, envolvendo com a Tua presença santa, como nós cantamos, com o Teu amor. Oh, Senhor Deus, que foi tão grande, de forma que expresso através da Tua morte na cruz. Tamanho era o Teu amor. Senhor, envolve cada um desses com a Tua bondade. Eu venho com esses meus irmãos colocar essa dor no Teu altar e pedir, Senhor, nos ajuda a confiar na Tua bondade, porque o Senhor é suficiente para essa dor e para tudo mais que virá. Cuida, Senhor Deus, de cada um desses queridos agora, em nome de Jesus. Amém. Falando em cantar também, gente, que delícia esse louvor, né? Eu estava ali assim, desfrutando de cantar música em japonês, com uma pitada assim de brasilidade que foi muito 10, viu? Olha, sensacional. A gente teve ontem o simpósio comemorando o centenário de evangelização de Nikkei no Brasil, e eu falei, puxa, tem tudo a ver, né, com a gente que acaba tendo uma cara de japonês, muitas culturas, muita da cultura de japonês dentro de nós, mas sou brasileira, nascida aqui, né? Nascida e criada aqui, muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, nessa manhã. Quem quer ser pobre? Todo mundo está rindo, né? Isso é uma pergunta séria, porque o título da mensagem é Escolha Ser Pobre. E agora eu quero te perguntar, mais 2 perguntas. Quem quer ser feliz? Opa, agora tem mais mãos levantadas, né? Quem quer ter um reino? Ninguém? Pouca ambição, hein? Opa, beleza. Então a gente quer ver um pouco nessa manhã, começando um tempo de meditação nas bem-aventuranças, no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vou ler em outras versões. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, diz a Ara.
Nova Versão Transformadora diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Já pensou? E a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Então tem tudo a ver. Você quer ser feliz, eu também. Mas a felicidade no reino de Deus é diferente dessa felicidade que você conhece aí. Senão, eu vou te contar. Talvez você está procurando no lugar errado, ou do jeito errado. Se você ainda não encontrou, será que você não está procurando do jeito errado, do lugar errado? E nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre como é que isso pode ser verdade nas nossas vidas. Felizes os pobres de espírito. E se são pobres, como é que o reino dos céus lhe pertence? Como é que funciona um negócio desse? Essa é uma série de palavras que Jesus fala no que é conhecido o Sermão do Monte, em que Jesus trabalha algumas questões de como deve ser o estilo de vida daqueles que são de Jesus, daqueles que pertencem a Jesus. Então, essa palavra é para nós. Como é que a gente lida com isso? E essa é a primeira coisa que Jesus traz. Isso significa que tudo está ligado à salvação. E a quem é de Jesus. Então, não é para quem não é de Jesus. É para quem é de Jesus. E aquilo que em algumas versões, só trazendo um pouquinho de explicação antes da gente entrar em alguns textos, né? Entrar em algumas... Como é que a gente descobre esse caminho? Bem-aventurados, como está em algumas versões, em outras, você viu como eu li, está traduzido como felizes. Mas dizem os estudiosos que feliz é uma tradução ainda não muito... não consegue contemplar exatamente o tamanho da felicidade que cabe dentro dessa palavra bem-aventurados ou feliz. É uma felicidade máxima, uma felicidade de Deus, uma felicidade divina. Você quer essa? Eu quero. Então, a gente vai ver aqui... Agora, gente, vou ser sincera. Se você me perguntar se você quer ser pobre, eu ia dizer eu não. Só que a gente vai ver aqui como é que dá para escolher ser pobre, e eu escolho ser pobre, espiritualmente. Porque ali a gente vai ser feliz. Pobre também, aqui nesse contexto, gente, pobre é pobre. Pobre tem alguma coisa? Não tem, é pobre. Pobre tem dinheiro? Não tem, é pobre. Pobre tem recursos? Não tem, é pobre. Pobre tem onde sacar da poupança, do investimento? Não tem, é pobre. Ele não tem nada. Não tem nada na sua conta bancária, não tem investimento, não tem de onde tirar. A Bíblia está falando desse tipo de pobreza. Aqui está falando de pobreza espiritual. E pensando nesse tipo de pobreza, eu me lembrei de João Batista. João Batista é alguém que me remete a essa questão de ser pobre espiritualmente. A gente abriu lá em Mateus 5:3, então convido você para abrir um pouquinho antes em Mateus 3, que nós vamos ver que lições a gente aprende com João Batista, que caminho que existe para eu ser pobre, para ser feliz. Se para ser feliz eu vou ser pobre, eu escolho ser pobre. Como é que a gente encontra esse caminho? O que tem a ver com isso?
Olha lá em Mateus capítulo 3, versículo 3. Ali ele começa falando de João Batista e do trabalho dele. Leu ali? Falando, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho, façam para o Senhor veredas retas para ele. Na nova versão transformadora diz assim: prepare o caminho para a vinda do Senhor, abra a estrada para ele. Aqui diz prepara as veredas na NVI, na NVT diz abra a estrada. Sabe, 2018, quando a gente esteve no Japão, a gente visitando o pastor Márcio Kamiyama, a gente passou, ele falou assim, olha, a cidade está bonita, o parque está bonito, as ruas estão bem arrumadas, sabe por quê? Porque o imperador passou aqui. Então, eles resolveram embelezar a cidade para o imperador chegar e ver tudo bonitinho. Então, as ruas estavam todas reformadas, se for aqui no Brasil, recapeada, né? Estavam todas bonitinhas. Por quê? Porque ia chegar alguém muito importante. Muito importante. E eu penso que essa ideia de abrir caminho, abrir estrada, fazer as veredas retas, tem a ver com isso. Quando a gente cantou em Emaús, na música, que olha, se você vai receber alguém muito importante na tua casa, você arruma a casa, você limpa a casa. Você não vai receber a casa daquela bagunça que está, né? A gente prepara. E como é que a gente prepara espiritualmente quando a gente vai receber o grande Senhor de todo o universo, todo poderoso, que é muito maior que você e eu. Muito mais importante do que eu e você. Como é que a gente trabalha essa questão? Sabe? Tem a ver, no meu ponto de vista, de abrir a estrada, pavimentar o caminho, dar espaço para Jesus entrar na minha vida, tem a ver com a nossa autossuficiência em contraste com a autossuficiência. Naoki, eu não sei como que você vai fazer com isso, mas espero que você consiga um bom jeito de resolver isso aí. Sabe por quê? Quando você é autossuficiente, você dá conta da tua vida. Você já tem seus planos, você já sabe o que você quer alcançar, como você vai alcançar. E dependendo da pessoa, já tem plano B, C, D, blá, blá, blá. Será que tem gente aí nessa condição? Mas o convite para ser pobre, o convite para abrir a estrada na vida, tem a ver, dou conta não. O meu sotaque goiano, já a gente viveu em Goiânia um tempo, a gente acaba pegando um pedacinho do sotaque goiano. Não dou conta não. Isso aqui sabe quando você reconhece que você, caramba, o que eu faço não é suficiente para resolver isso. Só que a gente tem uma coisa que a gente acaba se apegando naquelas nossas coisas, na nossa capacidade, na nossa inteligência, no nosso plano B e C, blá, blá, e você acha que você dá conta. Mas prepara a casa, abre a estrada. Tem a ver com, deixa disso. Abre espaço para Jesus na sua vida. Deixa a sua autossuficiência pela autossuficiência. Deus é poderoso. Muito mais do que você e eu. Quer ver um jeito como a gente faz? Agora, a gente se você perguntar, você é autossuficiente? Não, eu não. Eu não. Mas quantas vezes a gente está esperando que o tapete vermelho seja aberto para nós? E a estrada seja aberta para nós? Quantas vezes a gente faz alguma coisa e você fala, nossa, ninguém nem reparou. Afinal, você é grande coisa, né? Merece um reconhecimento, né? Sabe quando você chega a dizer assim, ei Deus, você sabe com quem você está falando? Às vezes a gente não fala, né? A gente só pensa, né? E às vezes a gente reage assim. A gente como que pensasse que a gente é Deus quase. Não, abre espaço. Abre espaço na sua vida. Abre estrada na sua vida.
Deus é muito mais importante. Deus é muito maior do que você e eu. Prepara o caminho para a vinda do Senhor. Abre a estrada. Abre o seu coração. Sabe aquelas pessoas que a gente vê nos programas de compulsivos, né, acumuladores compulsivos, não tem onde pôr o pé? Às vezes nossa casa precisa abrir espaço, né? Porque está tão cheio de nós, que a gente é tão grande, a gente quer tapete vermelho para nós. Mas que nós possamos, nessa manhã, escolher ser pobre. Abrir a estrada para Deus. Que nós possamos submeter a compreensão, isso aqui é uma citação de um livro que eu estou lendo, que está sendo muito legal. Que possamos nos submeter à compreensão de que Deus não precisa que façamos a sua obra ou que tentemos executá-la com as nossas próprias forças. Gente, às vezes a gente pensa e age como se é Deus quem precisa de nossa ajuda. Hello? É sobre a glória de Deus. Não é sobre a nossa glória. É sobre a glória de Deus. Abre espaço. Felizes os pobres que reconhecem a sua extrema insuficiência diante de um Deus grande e poderoso. Pois deles é o reino dos céus. Gente, é muito bom ser pessoa comum. Muito bom poder experimentar este Deus. E não precisar chegar para Deus e dizer: oi Deus, sabe quem está aqui falando com o senhor? O senhor sabe? Uma vez eu ouvi isso. Sabe quanto de dízimo eu dou? Sabe o que eu faço para o senhor? Não, Deus é maior. Deus, olha, eu arrumo a casa, eu preparo, eu limpo. Entra aqui, eu abro a estrada. Entra na minha casa, a casa é sua. Muda as coisas de lugar, faz o que o senhor quiser, a casa é sua. Depois tinha uma outra coisa que eu vi lá no João. Lá no João, a mensagem que ele pregou no versículo 3, diz: preparem o caminho do Senhor. E o que ele estava pregando, versículo 6, ele estava pregando um batismo de arrependimento. As pessoas vinham para ele para confessar os seus pecados. Versículo 11, ele disse: eu os batizo, Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento. Sabe um jeito de ser pobre e ser feliz no reino de Deus? É experimentar arrependimento. Gente, nesse mundo de meu Deus, está ficando cada vez mais difícil isso. Fala sério. Você, e eu também, reconheço, a gente escolhe a melhor foto para pôr no Insta, não é? Tem gente que até dá uma retocada. Dá uma emagrecidinha, tira umas ruguinhas, né? Para a gente ficar... Gente, você não põe foto de você depois do dia da faxina. Você não põe foto com a sua casa bagunçada, que só tem arroz e feijão. Você põe foto daquela comida que você foi no restaurante. Quem sabe ali a comida do Newton? Propaganda aí, Newton. A gente escolhe a melhor de nós para colocar lá. E sabe o que é terrível? A gente faz isso com Deus, gente. Deus que nos conhece. Oi, Deus, sabe, né? Eu dou dízimo de todas as coisas, eu jejuo, eu faço tanta coisa para o Senhor. Gente, é tão difícil admitir isso. Mas a gente pensa isso, né? Fala sério. Eu penso, essa mensagem é para mim. E a gente luta com isso. Porque não é sobre a nossa glória, né? É sobre a glória de Deus, mas nosso Deus é santo. Nosso Deus não tem nada a ver com sujeira. Nosso Deus não tem nada a ver com meleca. E quando a gente olha bem para dentro da gente, aquilo que a gente pensa,
aquilo que a gente faz. E tem vezes até que a gente é muito safado, né? A gente dá uma camuflada de boas intenções, quando a gente sabe que no fundo, às vezes, você queria era, sabe, jogada de mestre. Cheio de esquemas. Isso diante de Deus é muito feio. Isso tem a ver com esse batismo de arrependimento. Tem a ver com reconhecer a nossa feiura interior, nossa sujeira interior, diante de um Deus santo e puro. Quantos estão dispostos? É interessante que João Batista não media palavras, né? Ele falando aqui com os fariseus eram um pessoal assim, né? Eles vinham e falavam, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo, eu faço estudo bíblico, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço um monte de coisa. Mas ele disse assim, olha lá. Gente, está difícil, eu tiro o óculos e ponho o óculos para enxergar aqui. Versículo 7, ele disse, raça de víboras. Falando dos fariseus. Gente, palavra pesada. Palavra pesada para dizer isso. Ele fala assim, olha, vocês aí são raça de víboras, misericórdia. Quando limpa o exterior do copo, Jesus falando para os fariseus, quando o interior está cheio de sujeira. Levou um copo aparentemente limpo, mas por dentro não foi nem lavado, talvez nem passou. Jesus falando para os fariseus, falou assim, gente, palavra pesada, vocês me perdoem. Mas essa palavra é para mim também, mas é o que está escrito na Bíblia. Fariseu cego, disse Jesus, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo, Mateus 23, 26. E continuando no 27, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Jesus chama de hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Palavra pesada. O túmulo tem gente morta. Mas às vezes para quem vai visitar lá dá uma caiadinha, dá uma pintadinha. Para ele ficar bonito. E Jesus está trazendo essa palavra forte. E o convite de João nessa manhã. Veja lá no versículo 8. Ele diz assim. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Ações que sejam condizentes com aquilo que a gente fala. Jesus, eu te peço perdão, porque, caramba, pensei aquilo, que feio, né, Jesus? E às vezes você tem vergonha até de contar para alguém, e até para Deus, falou, nossa, pensei de um jeito muito feio. Deus, como é que eu pude pensar uma coisa dessas? E eu falei um negócio desse, que coisa feia. Mas é um convite para a gente se reconhecer a nossa miserabilidade diante de um Deus santo. Miserabilidade das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso caráter. Mas o legal é que quando a gente faz isso, a Bíblia diz em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso tem a ver com salvação. Isso tem a ver com experimentar mais de Deus. Reconhecer isso. E é tão bom não precisar provar nada para ninguém. É tão bom não precisar só mostrar seu lado bom das coisas. E reconhecer que você pisa na bola. E você faz muita meleca. Isso traz uma leveza diante de Deus. Isso, a gente chega diante de Deus assim, ó Deus, cara limpa. O Senhor me vê como eu sou e eu admito que eu sou isso. Então eu posso experimentar mais de Deus, eu posso desfrutar tudo de Deus na minha vida.
Que delícia que é, gente. Que delícia não precisar ficar com Deus só na superfície. Que delícia reconhecer a nossa miserabilidade diante do Senhor. Felizes, experimenta uma felicidade máxima, uma felicidade de Deus. As pessoas que podem fazer isso. E uma terceira coisa que eu vi lá em João, que eu achei interessante, Mateus 3:4. Eu achei interessante por que os autores bíblicos resolveram registrar a roupa que João usava. Que importância isso tem? Mas dizia que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Por que será que fala sobre isso? Eu penso que Jesus e os autores deixaram registrado sobre um estilo de vida desprovida. Um estilo de vida simples. Hoje está na moda falar sobre minimalismo. E está na moda falar sobre vida simples. Mas às vezes a gente é tão complexo interiormente, né? Olha, Jesus mesmo, falando de João Batista, aliás, o evangelista João, falando de João Batista, diz lá em João 3, capítulo 3, versículo 27. Opa, peraí que aqui já me perdi. Não. Mateus 11, 7 e 8, Jesus falando de João. Afinal, o que vocês esperavam ver? Um homem vestido com roupa cara? Não, quem veste roupa cara mora em palácio. Estou lendo na nova versão transformadora. Não, João era simples. Onde ele morava? Lá no versículo 1, você viu que ele morava no deserto. Como é que ele ia viver no deserto com roupa fina? Não combina. E ele veste o quê? O que tem no deserto? Camelo. O que ele veste, o que ele come? O que tem no deserto? Gafanhoto, mel. Uma dieta simples e hoje em dia seria chique, né? Mas nada de luxo. Por quê? Qual é o seu foco? Onde você está gastando energia? Onde você está dedicando a sua vida? João estava mais interessado em outras coisas. Ele estava fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua missão. Mas isso não era o foco. Não era sobre ele aparecer. Não era sobre ele ser melhor. Agora sim, João, o evangelista João, falando de João Batista, diz lá no versículo 3, João 3, 27. Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Ele falou de João Batista. Por quê? Porque o estilo de vida de João Batista incluía não só essa questão de vestuário e comida simples, como ele disse assim, olha, no versículo 11 de Mateus 3, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele entendeu que abrir a estrada, porque o tapete vermelho não era para ele. Era sobre Jesus. Então, eu faço a missão para Jesus, mas é Jesus quem tem que aparecer. Ele é maior, ele é melhor. E eu não tenho nada se não vier do Senhor. É um convite para a gente reconhecer isso. Tudo que eu tenho, tudo que eu estudei, tudo que eu pensei, tudo que eu realizei, carro, casa, marido, esposa, filhos, carreira, dinheiro, não são meus. São do Senhor. Se o Senhor não tiver dado, não funciona. Eu não teria. E ele diz lá em João, Evangelho de João, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando ele diz lá em Mateus, é a mesma coisa. É mais de Deus, eu quero mais de Deus.
Sabe que às vezes a gente luta tanto, que quer mais de Deus, mas a gente não está pronto para dizer menos de mim. A gente aprendi na escola, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Mas o que significa? Se a sua vida está cheia de você, não cabe Deus. E eu quero mais de Deus. Se para isso eu preciso ser pobre, eu escolho ser pobre. Eu escolho dizer, Senhor, eu quero menos de mim, mais do Senhor. O Senhor é quem é o poderoso e eu não sou digna diante do Senhor. O Senhor é quem é tudo. E a gente poder dizer, Jesus também falou sobre o estilo de vida do reino de Deus. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz. Lucas 9, 23. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O reino de Deus, perder é ganhar. Dizer que, reconhecer que Deus é maior, é ganhar. Abrir mão de você e reconhecer que Deus é maior, você experimenta mais de Deus. Isso tem a ver com viver uma vida simples de nós mesmos. A gente é tão cheio de mimimi. A gente é tão cheio de gosto disso, não quero aquilo. A gente é muito cheio de nós mesmos. A gente é muito cheio, sabe, de colar penduricalho que não casa com aquilo que é mais de Deus. E é tão libertador quando a gente vive dessa forma. A gente vive de uma forma livre. Preocupar com bens. Bens que eu estou falando não é só dinheiro. Com aquilo que você acha valor. Te rouba a energia e o tempo de conhecer Deus de verdade. Experimentar Deus de verdade. Então eu te convido, escolha ser pobre. Pobre de você. Porque tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Senhor, me ajuda nisso. Escolha ser pobre. Escolha abrir mão de você. Para experimentar a felicidade de Deus do seu reino. Experimentar mais de Deus. Então, nessa manhã, eu venho com João Batista convidar você a viver o evangelho verdadeiro de Jesus para experimentar o máximo da felicidade de Deus na sua salvação. Abre caminho, abre estrada na sua vida. Deus é que é soberano. Abre mão da sua autossuficiência pela autossuficiência. Ser pobre espiritualmente tem a ver com reconhecer nosso lado feio, sujo, fedido muitas vezes, que a gente não gosta de admitir, diante da santidade de Deus. Quando a gente puder reconhecer verdadeiramente que somos tão carentes da graça, misericórdia de Deus, nós podemos experimentar mais de Deus. Reconhecer que as nossas ações, nossa capacidade não passam de trapo de imundícia. Gente, trapo já é o fim da linha, né? Você tem uma roupa, aí você ficou velha, você usa em casa. Aí depois não serve mais, vira tapete. Depois do que virou tapete, virou trapo. Tudo que a gente faz, se é considerado trapo de imundícia, fim da linha, né? Mas poder dizer isso para Deus. E não da boca para fora, gente. Porque a gente fica uns anos na igreja, a gente começa a achar que sabe como fazer, né? A gente não ser rico dessas coisas, sabe? Ontem, ouvindo, e eu falei, é verdade. Falando sobre o jovem rico, Jesus dizendo lá, olha, como é difícil o rico entrar no reino de Deus, hein? Rico não só de dinheiro, rico de você. Apocalipse fala umas coisas mais pesadas ainda, né? Apocalipse 3:7 fala assim, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma.
e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Falou lá em Apocalipse. Misericórdia, né? Misericórdia para todos nós. Abre espaço na sua vida para experimentar o melhor de Deus. E eu vou dizer, vale a pena. É muito melhor do que aquilo que você conhece, do que a felicidade que você conhece. É muito melhor. Vale muito a pena. É muito libertador. É muito mais leve viver assim. É muito mais satisfatório viver assim. E eu convido você, e nessa manhã, faça uma oração ao Senhor. Se você tem alguma dessas coisas que você precisa tratar. Eu convido o grupo de louvor a tocar música de Emaús. E você, enquanto eles cantam a música, talvez, acho que uma vez é suficiente, você possa ter esse tempo com Deus. E abrir espaço na sua vida para Deus. Batize, mergulhe de arrependimento. Não só arrependimento na casca, mas de mergulhar para experimentar mais de Deus. E você escolher ser pobre espiritualmente. E também dessa forma a gente possa se preparar para a ceia do Senhor, que virá logo mais. Vamos cantar então essa música? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Observa, sabe o que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de nossos olhos se abrem e reconhecem